Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. O tema da aula é unidades de conservação. Nós falamos muito a respeito das características das evolucionárias, né? Como os seres evoluíram, as teorias de Mendel, de Darwin, de Lamarck. Agora na aula passada, a gente falou um pouquinho a respeito das adaptações dos seres vivos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as unidades de conservação, que são extremamente importantes para preservar aquela variabilidade genética que a gente comentou nas aulas anteriores, para proteger as espécies, para não deixar que elas entrem em extinção. Então, as unidades de conservação, elas são extremamente importantes e necessárias para que proteja a nossa biodiversidade. Então, os objetivos da nossa aula de hoje é definir organismo, população, comunidade, ecossistema, biodiversidade e sustentabilidade. Alguns desses conceitos a gente trabalhou na semana passada, a gente vai revisar. Conhecer o que é a biodiversidade e associar com os conteúdos trabalhados sobre evolução. Identificar as características das unidades de conservação e reconhecer a importância ali da biodiversidade nesses locais. Identificar ações sustentáveis e os seus reflexos para manter essa biodiversidade, além de conhecer o que são essas unidades de conservação e sua importância para a biodiversidade. Só para a gente revisar, então, essa parte eu não vou nem demorar muito, que a gente falou na semana passada. O organismo é qualquer ser vivente em sua individualidade. Então, é um ser formado por células, pode ser uma célula ou várias, unicelular ou pluricelular, que tem metabolismo próprio, possui a capacidade de deixar descendentes, tem ciclo vital definido e uma grande capacidade de mutação. Isso é o que define um organismo. Por isso mesmo, aquele debate que eu comentei com vocês, né, que os vírus não são considerados seres vivos, quer dizer, formados por células, por quê? Um organismo formado por célula, porque ele não tem capacidade de deixar descendente sozinho, ele não tem metabolismo próprio. Então, isso acaba fazendo com que ele não entre no conceito de célula. Então, um conjunto de organismos da mesma espécie, a gente vai ter uma população, conjuntos de organismos de uma mesma espécie, sendo que esse conjunto de seres capazes de produzir descendentes férteis podem habitar numa mesma região. E o conjunto de populações, então, vai formar a chamada comunidade. Então, a comunidade é o conjunto de populações num determinado ambiente. Isso aqui a gente já viu na semana passada. Quando essa comunidade, quando esses seres vivos interagem com o meio, quando eu estou falando não só de seres vivos, mas eu estou falando também do ambiente, nesse caso, então, eu estou falando do ecossistema. Então, o que é o ecossistema? Ecossistema é um conjunto de fatores bióticos e abióticos. Presta atenção nesses dois termos. A palavra bio significa vida. Bióticos, então, são seres vivos. E abiótico? Eu brinco que é aulinha de português. Prefixo a antes da palavra. Significa o quê, gente? Tá falando? Prefixo a antes da palavra significa? Não entendi, Cauã. Significa não, significa uma negação. Então, quer dizer que eles não são formados por seres vivos. Tá, então, o que eu tenho no ecossistema que não é formado por ser vivo? Eu estou falando, olha aqui, ó, pedra, solo, nuvem, marés, tudo que não é vivo, mas que sem isso a vida não existiria, tá? E isso são os fatores abióticos, mais dois termos para o glossário de vocês. Antes das férias de julho, eu quero olhar como é que tá ficando. Então, fatores bióticos são os que têm vida, fatores abióticos são os que não têm vida num determinado ambiente. Então, a água, o solo, o vento, tudo isso é fator abiótico. A gente depende disso para sobreviver, mas ele não é vivo. Tranquilo esses dois conceitos? Entenderam a diferença? Fechou? Então, tá.
Então, tudo isso interage com os seres vivos, que são os animais, as plantas e as bactérias, e gera um ciclo de energia que mantém o ambiente equilibrado. Isso é muito importante a gente entender, porque se o ambiente ele não tiver equilibrado, podem acontecer catástrofes, podem ter problemas ali de extinções em massa, pode ter um monte de coisa ali relacionado a esse desequilíbrio em determinados ambientes. Então, aqui, mais uma vez, o que eu tenho nessa imagem de meio biótico? Eu tenho os peixes, eu tenho aqui a estrela do mar, tem uma pessoa aqui, olha, gente, uma mão aqui. Que estranho, só tá um pedaço do corpo dessa pessoa. Meu Deus, que negócio esquisito é esse aqui? Tubarão que comeu o resto, gente. Tá bem no rumo do tubarão, olha aí. Então eu tenho aqui a tartaruga, tudo isso são o meu meio biótico, vivo. O que eu tenho de meio abiótico? As rochas, a água, o ar, tá vendo as bolhas de ar aqui? Isso é o meu meio abiótico. São fatores físicos, fatores químicos. Mais uma vez aqui, né? O meio abiótico são fatores físicos, químicos, água, luz, temperatura, oxigênio, solo, gás carbônico. Eu acho que isso ficou bem claro para vocês, né? Então, se eu estou falando da água, eu estou falando da terra, eu estou falando do sol, acontecem reações químicas, físicas, eu estou falando do meio abiótico. Agora, se eu estou falando dos seres vivos, meio biótico. Então, o que é ecologia? Vocês com certeza já ouviram falar muito dessa palavra, né? Ecologia. Ecologia é a parte da biologia que estuda essas relações entre os seres vivos e desses seres com o meio ambiente. Então, ele vai estudar a parte da evolução, da genética, da fisiologia, da anatomia, da biologia molecular. Tudo isso a gente estuda dentro do conteúdo de ecologia. E a gente tem um outro conceito que é bem importante, que é a biodiversidade. O que é biodiversidade? É a variedade de animais e plantas presentes na natureza. Então, a biodiversidade ela é responsável pelo equilíbrio do nosso planeta. Se uma determinada espécie é extinta, por exemplo, a cadeia alimentar sofre uma alteração drástica e compromete a vida de outros seres vivos que dependem dela. Eu acho que eu até citei, não sei se foi para vocês ou se foi numa turma do primeiro ano, sobre uma espécie de árvore lá que só germina depois que o animal come a sementinha, defeca, e aí o suco gástrico ali do estômago do animal é que vai quebrar a dormência. Se esse animal entra em extinção, essa árvore não consegue germinar mais, entenderam? Então, biodiversidade é essa, anotem aí no caderninho de vocês, é essa variedade de animais, de plantas que estão presentes na natureza. E essa biodiversidade é o que mantém o equilíbrio do planeta. Se uma espécie é extinta, toda a cadeia alimentar sofre com isso. Então, por exemplo, eu estava até lendo alguma coisa sobre isso esses dias. Antigamente, quando a gente viajava, chegava em casa à noite, era cheio de bichinho pregado no carro. Um monte de bichinho, de insetos. Hoje, você viaja, isso não acontece mais. Por quê? Muito inseticidas nas lavouras, mas os insetos, eles são a base da cadeia alimentar de alguns animais, eles são polinizadores. Então, isso pode sim causar um problema ambiental muito sério no futuro. As abelhas elas são os principais polinizadores. Participam da cadeia alimentar. O que acontece? Está diminuindo cada vez mais as abelhas. Se acabar, altera toda essa questão ambiental que eu estou falando para vocês. Tá bom? Então, tudo isso aqui é a biodiversidade. É essa diversidade, essa variedade de espécies, tanto de plantas quanto de animais. Tá? E aí a gente tem um outro conceito dentro dessa questão de conservação, que é a sustentabilidade.
A sustentabilidade é a capacidade de sustentar ou conservar, ou sustentação ou conservação, de um processo ou sistema. O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. Então, o que vem a ser essa sustentabilidade? É uma forma de utilizar os recursos da natureza, mas tentando agredir o mínimo possível, porque a gente depende dos recursos da natureza para sobreviver. Então, assim, essa capacidade de conservação, de sustentação desse processo, desse sistema relacionado à natureza. Então, existem diferentes tipos de sustentabilidade. Tem a sustentabilidade ambiental, que é essa manutenção dos ecossistemas, que garante ali a biodiversidade. Tem a sustentabilidade econômica, que estimula a exploração sustentável de recursos naturais e substituição por alternativas renováveis. Por exemplo, estão investindo bastante em fazendas ecológicas, né? Turismo ecológico, ao invés de usar ali a fazenda para desmatar, para plantar, para criar gado, eles mantêm as reservas e recebem turistas ali para conhecer o lugar. E esse turismo ecológico, por exemplo, é uma forma de exploração sustentável. Você aproveitar, por exemplo, de frutos do cerrado, ao invés de desmatar tudo para criação de gado. Então, existem várias formas de explorar economicamente a natureza sem depredar, sem destruir. Social vem paralelo à preservação ambiental, o incentivo ao desenvolvimento daqueles menos favorecidos. Está relacionado também com a utilização dos recursos, com a preservação ambiental, incentivando o desenvolvimento daqueles que às vezes não conseguem se desenvolver sozinho ali, com recursos, com incentivos, com investimento. E aí vem os chamados 4 R's. Eu espero que todos vocês conheçam os 4 R's. Coloquem em prática os 4 R's, que são repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. São um conjunto de práticas em que o objetivo é minimizar o impacto ambiental causado pelo desperdício de materiais e produtos provenientes de recursos naturais, além de poupar a natureza. Então, a gente vive hoje num mundo assim, muito capitalista, muito consumista. A pessoa tem lá um celular muito bom, que funciona perfeitamente, mas aí lança um celular novo que tem um megapixel a mais na câmera. Tipo assim, a diferença é mínima, mas não, ele quer aquele outro porque a mídia falou que quem tem aquele outro é mais bacana. Então, assim, eles tentam te convencer de que se você comprar, você vai ser mais feliz, né? Então, essa questão, ela tá ficando muito séria. Tem um vídeo que até mostra um pouco sobre isso. E sem falar que as coisas hoje são feitas para não durar, né? Infelizmente. Antigamente, a gente comprava um eletrodoméstico e ele durava ali 20 anos, 30 anos. Hoje você compra, passa um pouquinho, passa ali um ano, um celular mesmo. Vamos falar o exemplo de um celular. Você compra um celular com 2 anos, ele já não tá bom mais, ele já não é a mesma coisa de quando você comprou. Isso é chamado de obsolescência programada. Eles são programados para não durar. Por quê? Porque se durar muito, você não compra outro. E aí é uma forma que eles encontram de fazer, de te incentivar, de te obrigar a gastar. Então, o que são os 4 R's, né? Repensar. Repensar a informação leva a pessoa a tomar uma decisão, ter uma postura diferente, agir da melhor forma com responsabilidade. É pensar novamente, eu realmente preciso disso? Eu realmente preciso de mais um sapato? Eu sou uma centopeia, eu tenho 20 pares e 2 pés, será que eu preciso mesmo de outro par de tênis? Então, é repensar mesmo as suas atitudes. Reduzir, controlar o impulso do consumo, usar somente o necessário, escolher produtos com menos embalagens. Nossa, eu fiz um negócio que era... Acho que eu até postei no meu Instagram.
bom dia para todos, menos para quem foi o responsável por isso. Pegou uma banana e colocou dentro de uma embalagenzinha de plástico enorme, a embalagem, e assim, não tem necessidade disso, né, gente? Pelo amor de Deus, é uma coisa assim, controlar o impulso, usar o que é necessário, escolher produtos que têm menos embalagens, procurar por empresas que se preocupam com a questão ambiental. Isso é uma forma de fazer a nossa parte para preservar o meio ambiente que a gente precisa, a gente depende deles. Reciclar, gente, isso aqui causa muita confusão. Muita gente confunde reciclar com reutilizar. Olha só, quando você recicla, o material ele é processado e transformado e ele vira outra coisa, tornando a mesma ou outras formas. Ele pode ser a mesma ou diferente, mas ele vai ser processado, ele vai ser transformado, ele vai passar por uma etapa ali que você vai pegar ali, por exemplo, um vidro que quebrou, pegou esse copinho aqui, ele quebrou, e aí você vai pegar esse vidro, ele vai ser reciclado, então ele vai ser transformado em outro copo ou em outra coisa de vidro. Isso é reciclar, ele tem que ser processado, ele tem que ser transformado. Reutilizar é você reaproveitar os produtos da mesma forma ou de outra forma. Por exemplo, quando você pega a garrafa lá, você comprou uma garrafinha de água, e aí você bebeu e pegou, reaproveitou a garrafa para encher e pôr água na geladeira. Isso é reutilizar, não reciclar. Entenderam a diferença? Se eu tinha uma sacola que eu ganhei de uma prima minha que estava escrito assim, é uma bolsa de tecido, e escrito assim, ontem fui pet, hoje sou sacola. Era uma garrafa, eles fizeram o tecido a partir de garrafa PET. Então, isso é reciclar, é você transformar o material. Tranquila essa diferença? É uma coisa assim que muita gente confunde mesmo, essas duas definições. A gente fala comigo, fala se tá tudo bem, vocês estão entendendo. Vocês sabiam dessa diferença ou muita gente usava reciclar quando era reaproveitar? Todo mundo sabia da diferença? Sim? Não? Eu vi gente fazendo assim com a cabeça, vi gente fazendo assim. Então, vamos lá. Então, o que são as unidades de Professora, conservação? Sim? por exemplo, tem os lixões, né? E alguns queimam. Seria certo queimar ou só deixar lá? Porque demora muito tempo para se Decompor, decompor e né? tal. E no Brasil ainda não é bem comum fazer a reciclagem dos produtos. Pois é uma pergunta muito interessante. Porque, assim, o lixo, ele é um problema mundial, né? O que fazer com esse lixo? Se você deixa nos lixões, atrai insetos, aquilo demora a decompor, libera aquele chorume que vai para o subsolo, então tem toda essa questão. Se você põe fogo, você vai poluir o meio ambiente, vai poluir o ar, você pode acabar causando ali uma queimada de grandes proporções, então queimar o lixo também é perigoso. Tem a questão dos aterros sanitários, que são realmente ali feitos para eles colocam uma estrutura no chão para não deixar o chorume para os lençóis freáticos. E ali eles colocam. Primeiro tem o processo de reciclagem, né, de reaproveitar e reciclar tudo que for possível. E aí o que não tem jeito mesmo vai para os aterros, que infelizmente tinha que ser mais investido. Eu vi uma vez num curso que eu fiz, depois eu procurei isso, eu não encontrei em lugar nenhum, mas depois eu vou, com o tempo, eu vou procurar de novo. Que em alguns países eles incineram, eles queimam o lixo, e aí eles usam isso para a produção de energia termoelétrica. Então, eles resolvem os dois problemas, né? E eles colocam filtros para que a poluição não vá para o ar, então evita a poluição. Então eu achei bem bacana, bem interessante. Mas é um problema seríssimo, é uma questão muito, muito séria mesmo. Infelizmente,
no Brasil não tem uma preocupação muito grande com essas questões. A gente vê muito, muito lixão a céu aberto, né? E é uma coisa assim que deveria se preocupar mais. Esse vídeo que eu assisti, assim, eu achei bem bacana essa forma que eles encontraram para resolver esse problema. Porque é difícil a gente imaginar uma maneira de resolver isso, né? Todo jeito você polui de alguma forma. Mas essa questão que você falou de no Brasil não reciclar muito, não é bem assim, não. O Brasil é um país que recicla bastante, viu? Inclusive, se eu não me engano, pelo menos era, não sei se ainda é, campeão na reciclagem de alumínio, as latinhas aí, você não vai na festa, o povo fica lá do seu lado te esperando para pegar a sua latinha, né? Você coloca lá no lixo, no outro dia você passa lá, não tem mais. Então, assim, o Brasil é um país que recicla bastante, pelo menos isso, né? Então, vamos lá. O que são as unidades de conservação? São alternativas utilizadas para proteger essa biodiversidade e a integridade dos ecossistemas. São áreas que apresentam características naturais relevantes e que são legalmente delimitadas pelo governo federal, estadual, municipal, com o intuito de assegurar a representatividade de amostras de diferentes populações, conservando o patrimônio biológico existente. Então, assim, o que é uma unidade de conservação? É um local onde o governo, ou federal, ou estadual, ou municipal, ele vai delimitar e aquele lugar ele passa a ser protegido por lei. E essa proteção, ela é extremamente importante. Por quê? Porque mantém esse patrimônio biológico, mantém o patrimônio genético, protege espécies ameaçadas de extinção. Então, essas unidades de conservação, elas são extremamente importantes para preservar espécies de uma região. Porque à medida que vai ficando ali, que vai formando mais pastos, mais terras, mais usadas para agricultura, por exemplo, vai só desmatando, vai só destruindo. Então, se não tiver lei para impedir isso, aquilo ali vai só se degradando. Então, existem várias leis específicas que têm essa função de preservar, né, de cuidar dessas espécies. E aí vem essas unidades de conservação. Aqui alguns exemplos, né? Unidades de proteção integral do Parque Estadual Mata dos Godói, unidades de uso sustentável no APA de Scarpa Devoniana. Olha só para vocês verem. Então, são regiões onde tem geralmente uma beleza natural muito grande e é controlada a visitação e tem todo um cuidado para preservar esses ambientes. Na questão da sustentabilidade, então, é a maneira como se deve agir em relação à natureza, relacionada à conservação da biodiversidade, e as unidades de conservação são essas áreas que têm essas características naturais que são relevantes e que são legalmente delimitadas pelo governo federal, estadual, municipal, com o intuito de preservar essa biodiversidade. Biodiversidade, o nome já diz, é a variedade, a diversidade de seres vivos. E aí vem, né, a questão que é um problema, a gente acabou de falar, né, Ana Clara, do lixo. O lixo é um problema muito, muito sério mesmo. Ele prejudica, ele demora muitos anos para se decompor, plástico, por exemplo. E ele se espalhou pelo mundo inteiro, então, todo lugar na água, né, em vários locais você encontra esses plásticos. E ele tem causado a morte de muitas espécies, muitas mesmo. Então, assim, infelizmente, eu vi uma vez uma reportagem no Japão que você não vê um lixo no chão, mas é questão de hábito, né? Na Copa do Mundo, quando terminou o jogo, os japoneses cataram todo o lixo do estádio antes de ir embora. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. É questão de hábito. E é muito mais fácil a gente educar uma criança do que educar um adulto. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu sou daquelas assim que fico com o bolso cheio de lixo, porque eu não jogo no chão, eu fico procurando um lugar para jogar. E aí e as minhas duas filhas eu ensinei assim. Então, se elas veem alguém jogando lixo no chão, elas ficam indignadas, sabe?
E é muito mais fácil a gente ensinar uma criança do que um idoso. Então, assim, por isso a importância da gente trabalhar isso com as crianças, com os adolescentes, porque para tentar mudar essa realidade do Brasil, né? Porque aqui no Brasil o povo não tá nem aí, joga lixo pela janela do carro, só não joga porque multa. Nossa, eu fico revoltada com isso, não é preocupado com o meio ambiente não joga porque vai multar. Estima-se que a poluição por lixo plástico dobra até 2030, sendo os oceanos e a vida selvagem os mais afetados por essa poluição. Cerca de 112 países, estados e cidades em todo o mundo já impuseram proibições ao plástico não biodegradável. Esse aqui é uma sacola de plástico biodegradável e que ela é menos prejudicial, ela vai se decompor muito mais rápido do que as sacolas convencionais. Então, tem alguns esforços, né, para tentar resolver esses problemas. Por exemplo, foi proibido copos descartáveis em alguns lugares, canudos descartáveis, vocês sabem disso, foram proibidos, canudos de plástico, né? Descartáveis não, canudos de plástico, para tentar evitar esse problema, porque está ficando muito sério. E uma Professora, Oi. teve até em São Paulo, eu acho, mas faz um tempo já, que tinha proibido a sacolinha no supermercado, sabe? Aí as pessoas estavam levando, era uma bolsa, assim. Sim, e o povo fica revoltado, né? Mas assim, eu, sinceramente, eu acho certo e como eu falei, eu tento incentivar as minhas meninas, pelo menos, na minha parte eu tento fazer. Aqui a gente tem algumas sacolas que quando a gente vai no supermercado aqui perto, que é pouca coisa, a gente põe na sacola. O supermercado te pergunta, você quer sacola ou caixa? Se você pôr na caixa de papelão também, o papelão ele vai ser mais rápido também, e os lixeiros, eles, quando esses catadores, né, de papel, eles passam e levam tudo também, vai ser reciclado, então tem outras alternativas. Eu fico revoltada quando eu vejo que a pessoa entrou no supermercado para comprar uma bolacha para comer naquele mesmo instante, ele põe na sacolinha, ele chega na porta do supermercado, ele tira a sacolinha e joga fora. Eu fico olhando aquilo, não tem condição, gente, pelo amor de Deus, para que pegar a sacolinha? Mas tem gente que não tem consciência nenhuma, realmente, infelizmente. A gente tem que, como eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos fazendo que devagarzinho vai melhorando, espero. Então, aqui a gente tem uma outra coisa que tem sido feita também para a preservação do meio ambiente são fontes alternativas de energia. Porque a hidrelétrica, ela é uma energia limpa? Mas para você construir uma hidrelétrica, você precisa destruir uma região imensa. Você mata um monte de espécies, desaloja pessoas. As plantas que morrem ali, elas vão se decompor e vai poluir. Então, peixes que nadam ali contra a correnteza para desovar, né, que tem que voltar, geralmente tem alguns peixes que voltam onde eles nasceram para desovar. Não conseguem voltar para poder... tem um nome, eu esqueci agora. Se alguém souber, me fala. A piracema é um exemplo disso, né? Ela volta para desovar. E aí não consegue porque tem uma parede enorme lá. Então, outros tipos de energia, termoelétrica, fogo, poluição, fumaça. Então, existem hoje as chamadas energias limpas, né? A barragem, não, professor? Sim, nas barragens, é isso aí. Obrigada, Bruno. Então, tem aqui, né, energia eólica e energia solar. A energia eólica é a energia limpa do vento e tal, mas tem um problema. Eu nunca fui. Uma professora amiga minha que me contou que ela passou uma vez, você não vê um passarinho. É um barulho muito alto e os passarinhos morrem tudo aqui nessa região. Então, é boa, mas todas têm prós e contra. A solar é ótima, né? Ainda mais aqui em Goiás, sol é o que não falta, né, meu povo? O problema é o preço. Infelizmente, não é uma coisa muito acessível, né? Tinha que ter um investimento para ampliar a energia solar, porque realmente é bem cara para montar. Então, a energia solar, que já é uma realidade em muitas organizações ao redor do mundo, é uma fonte alternativa de energia, assim como a energia eólica. Oi. Antes estava caro, mas agora está barato. Na época que meu pai fez, ficou 22 mil, agora está 11. 11? Mas ainda é caro
povo trabalhador aí, Mas salariado. como se diz, você vai pagar de energia por mês, Compensa. Não, você compensa paga. demais. Que isso? Mas aí, assim, o excedente devolve, né? Vai para Enel, né? Não, não. Ah, Tem como assim, ó. Vamos supor, a senhora, a senhora tem duas casas. uhum. O que é sede na casa da senhora, tem como a senhora mandar para outra casa, ou se a senhora não tiver outra casa, vamos supor, esse mês a senhora produziu 200, mas gastou só 100. O mês que vem a senhora produz os mesmos 200, mas gasta 300. Aí fica Ele de vem crédito. descontando, Entendi. Gente, entendeu? é tão complicado essa questão assim do governo que eu vi uma vez um cara que fez um sistema na casa dele para reaproveitar a água da chuva. E aí ele parou de consumir água da Saneago. Ele foi multado, gente. É sério, ele foi multado. Eles acharam que ele estava, sei lá, desviando, não sei, porque ele tinha um consumo e diminuiu. Mas, Então, professora, oi. mas o problema é o seguinte, a pessoa consome R$ 200 de energia todo mês, um exemplo. Do nada, zero. Eles vão estranhar. Então, você tem que diminuir aos poucos. Aos poucos, você vai diminuindo. Pois é, eu fiquei assim revoltada quando eu vi. Uma outra coisa que tem sido tem mudado um pouco, apesar de ter esse problema também de ser muito caro, como eu falei, são os automóveis híbridos, aonde eles utilizam energia elétrica, né? Também é uma alternativa aí para o petróleo, porque o petróleo é um bem aí natural que tem data de validade, né? Vai chegar um ponto em que vai só explorando, explorando, e é um problema assim, porque é carbono que estava guardado debaixo da terra. Aí o homem está pegando esse carbono, está pondo fogo, isso vai para a atmosfera, vira, né, gás carbônico, monóxido de carbono, então aumenta o efeito estufa, tem vários problemas envolvidos aí. Então os automóveis híbridos têm essa vantagem. Uma forma também é a adoção de meios de transporte alternativos. Eu fico assim, ó, o dia que eu for na escola eu vou de bicicleta. Mas a correria é tanta que eu não consegui ainda cumprir essa meta de começar a andar mais de bicicleta. Mas é uma maneira da gente ajudar também, né, o meio ambiente, que é usando menos carro, menos moto, usando mais meios de transporte alternativos. Então, a poluição do meio ambiente é uma das formas que mais degrada e que impacta diretamente sobre a biodiversidade, sobre os recursos naturais. Por isso é tão importante essas ações de conscientização contra a poluição. E respeitar as leis. Muitos países, hoje em dia, têm leis ambientais que precisam ser cumpridas pela sociedade como um todo. Então, é primordial conhecer, respeitar e ser um agente mobilizador. É como eu falei para vocês. Às vezes você pensa assim, mas só eu? O que eu vou mudar no mundo, né? Se eu parar de andar de carro e ir para o serviço de bicicleta e para a escola de bicicleta, eu vou ajudar o quê? Você vai ajudar muito, porque se você fazer sua parte e um monte de gente começar a fazer a parte também deles e pensar igual, vai ser um monte de gente se preocupando com o meio ambiente, mudando essa mentalidade consumista e ajudando, então, a natureza. Agora, se você falar, o que tem, né? Eu sou só mais um e começar a poluir e fazer tudo isso, e outras pessoas também pensam assim, isso vai só piorando a situação que já está. Então, as unidades de conservação, elas podem ser de proteção integral, é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, como recreação, contato com a natureza, pesquisa científica e educação. E tem as unidades de conservação de uso sustentável, que são áreas que visam conciliar tanto a conservação da natureza com o uso dos recursos naturais. Quando é uma proteção integral, você não pode tirar nada de lá. Se for, a não ser que seja para uma pesquisa científica, se for uma área de conservação de uso sustentável, aí sim você pode tirar ali alguns frutos, sementes, né, para poder comercializar e ajuda comunidades que vivem próximas a essas áreas, unidades de conservação. Então, criado em julho de 1979, o Parque das Lauráceas
município de Tunas, no Paraná, e Adrianópolis, no Vale da Ribeira, divisa com São Paulo, tem uma vegetação de transição entre floresta atlântica e floresta com araucária. O Parque Estadual do Palmito, Mata Atlântica, com belíssimas paisagens, florestas, restingas, mangues, cheio de animais silvestres, muito palmito Jussara, é Jussara, né? Em Paranaguá. Jussara é a cidade onde eu vim, gente. Mudei para cá de Jussara. Aqui também, né? Uma área de proteção localizada na porção leste do estado do Paraná, uma das unidades de conservação que mais protege os Campos Gerais e apresenta vegetação do tipo cerrado, que a gente conhece bem. Aqui é a Estação Ecológica Campos Naturais de Curitiba, Tereza Urban, lá no Paraná. Então, são mais de 270 mil metros quadrados de rara beleza cênica que conserva um importante conjunto de espécies ameaçadas de extinção. Então, além de proteger a última área contínua de campos naturais na cidade de Curitiba, com cerca de 200 espécies vegetais específicas do ecossistema, muitos há mais de 50 anos não eram encontrados em Curitiba, e ali eles começaram a aparecer nessa região. Mas, infelizmente, né, aqui a gente vê as sacolinhas danadas, as sacolinhas, ação antrópica. Quando vocês virem esse nome, ação antrópica, a gente está falando da ação do homem, porque os outros animais, eles não fazem isso, né? Eles não degradam, eles não destroem. É o ser humano mesmo que vai fazer esse trabalho horroroso.